E agora tá na hora de falar dos nossos bichinhos de estimação. Tá no ar mais um É o Bicho. E hoje eu recebo aqui no estúdio para falar sobre diabetes mellitus a veterinária Natália Leupold. Acertei? Leupold. Estava confusa. A diabetes, né, ela é identificada em cães e gatos a partir de que momento? Normalmente o animal chega na clínica veterinária com uma emergência, né? Ele chega com uma hiperglicemia, né? Daí tu diagnostica, né? Ou o proprietário chega no consultório falando que o animal dele está tomando muita água, está comendo demais, está urinando demais e ele não entende por quê. Normalmente também os animais que já são obesos começam a ter um emagrecimento progressivo muito rápido também. Essa é uma das queixas também que chega no consultório. É genético ou é pela questão da obesidade, como você está falando? Pode ser genético, tá? Causas genéticas. Pode ser pela obesidade também. Pode ser por uma pancreatite, que é uma infecção no pâncreas, né? Causa degeneração das células ali que secretam a insulina. Essas são as principais causas, na verdade. Ou seja, eu posso evitar que o meu cãozinho, o D'Alessandro gostou aqui do nosso roqueiro. Ele gosta. Eu posso evitar que o meu cão ou que o meu gato tenham, então, o diabetes? Não. Pode. Por exemplo, um animal que tem tendência a ter obesidade, se tu conseguir manter com uma dieta, ele emagrecer, tu pode, de repente, evitar que ele proceda com a doença, tá? Existe também a diabetes medicamentosa, por exemplo, por corticoides induzida. Animal que toma muito corticoide, pode induzir até diabetes também. Então, um animal que tem alguma alergia e o dono vai lá e dá muito corticoide, ele pode ter alguns animais, principalmente animais atópicos, que usam uma glicoterapia muito prolongada e muitos anos, eles tendem a ter a diabetes em algum momento da vida. O pessoal que está em casa agora, a Natália nos assistindo, como é que identifica, né? O meu cão bebe muita água, urina demais, a gente chama está com sobrepeso. Esses são sinais, tem mais alguns outros? A gente chama de poliúria e polidipsia, né? O aumento da ingesta de água e aumento da secreção de urina, né? O animal começa a tomar muita água, começa a fazer bastante urina, uma urina bem clara, que não está concentrada, o proprietário já fica meio assim. O animal que está comendo muito e emagrecendo também é outro sinal. O proprietário chega, poxa, ele come bastante, come mais do que o normal, e o cachorro está emagrecendo, o gato está emagrecendo. Aí, quando tu vai analisar, ele pode estar cursando já com uma diabetes. Tá? E se o proprietário não analisa? Não observa. O proprietário que passa o dia fora, que mal deixa a ração ali e a água para o cão ou para o gato, né? Não observa, não para ver esses sinais. Ver, né? O que pode acontecer com um animal que tenha diabetes e que não seja tratado? Ele vai chegar em emergência daí, tá? Ele vai chegar em cetoacidose. O que acontece? Eleva os níveis de corpos cetônicos na corrente sanguínea e o animal começa a desenvolver até convulsões, ele chega bem mal mesmo. É uma emergência clínica bem séria. Pode levar até a morte do animal. Pode causar cegueira no animal, o animal que tem diabetes? Porque a pessoa, o ser humano, pode causar, um animal descompensado, tá? Que não está sendo tratado com insulinoterapia, ou até muitas vezes ele está sendo tratado, mas não devidamente bem, com insulina, com pouca insulina no caso, ele pode causar catarata. E aí, possivelmente, sim, é cegueira. Tá? Então, algum animal que tenha catarata e muitas vezes o dono não saiba o porquê, pode ser um diabetes que ele não saiba ou não? Uma catarata de início súbito, tá? Não aquela catarata progressiva, que o animal começa com um pontinho, daqui a pouco... É uma catarata que em uma semana, 2, 1 mês, o animal tem uma evolução muito rápida da catarata, mediada pela diabetes. Aí pode ser um sintoma. Pode ser um sintoma. Falando em sintomas, cães e gatos podem desenvolver esse tipo de diabetes, sim, né? Os sintomas são os mesmos ou há diferenças? Os sintomas assim? São os mesmos, tá? A diferença é que o gato vai manifestar, vamos dizer assim, o nível de glicose no sangue dele é mais alterado. Por exemplo, um cachorrinho com um nível de glicose 180, 200 no sangue, já chega com uma emergência, às vezes, no consultório. O gato precisa de mais glicose no sangue para chegar em emergência. Então, ele tem um limiar mais tolerante, vamos dizer assim. Tá? Existe uma certa idade para desenvolver o diabetes em cães? A média... Cães bebês ou gatos filhotes ainda? Bebês é ótimo, né? Humanizei totalmente aqui. É mais difícil cães jovens, tá? Normalmente é cães com mais idosos,
né? Nos livros, a literatura cita de 4 a 9 anos, 7 a 9 anos, é bem variável, tá? E obesos, tá? É mais comum em fêmeas ou em machos? É mais comum em, assim, ó, fêmeas, por elas ter todo aquele ciclo hormonal, elas costumam a ter mais em fêmeas cadelas, tá? Fêmeas em cachorros, assim, e machos felinos. A proporção é diferente. Então, em caninos, as fêmeas tendem a ter mais diabetes e em felinos, os machos. Essa é a proporção. E uma vez que é identificado o diabetes, como é que se dá o tratamento? O tratamento ele é feito com insulinoterapia, tá? A base dele. O que acontece? O animal, se ele chegar, tu diagnostica no consultório o animal sem emergência, tá? O animal chegou com poliúria, polidispsia, tu diagnosticou, esse animal tem diabetes. A gente fez todo um exame de bioquímicos e diagnosticou. Ele tem que ficar internado pelo menos um dia, tá? Pra gente fazer uma curva glicêmica. Fazendo a curva glicêmica, a gente mede os picos de glicose no sangue, né? Mediante a insulina, para saber qual é a dose certa de insulina para o animal, tá? A curva glicêmica ela é feita assim, o animal fica 24 horas internado na clínica, tá? A gente afere a glicose de 2 em 2 horas, tá? Tem que ser feita no horário bem certinho. Para saber Isso. o que ele vai receber de insulina ele vai receber diariamente. Diariamente. Tem que ser feito bem direitinho. Isso diariamente para o resto da vida do cãozinho? Para o resto da vida. Normalmente, são feitas 2 doses de insulina por dia, de 2 em 12 horas. Então, esse cão jamais pode ficar sem os donos ou precisa ser alegado para alguém? Ele tem que estar sempre com cuidado, até com a alimentação, né? Tem que ter uma dieta específica para ele. A gente tem rações no mercado já feitas para cães com diabetes, né? E sempre cuidar o peso. O sobrepeso agrava. Cadelas que são diagnosticadas com diabetes têm que ser castradas, tá? Porque a função hormonal toda dela pode se regularizar. Até essa curva glicêmica que eu te falei, que a cadela de repente está cursando com o cio, já desregula, no diéstro desregula, então ela pode chegar em emergência no consultório. Então, para os cães e gatos que não têm predisposição genética aí para ter e que desenvolvem a diabetes por causa do sobrepeso, proprietários aí vão cuidar, né? Porque não é bonito a cachorro culpa gordinho. não é do cão e nem do gato, a culpa é da gente que muitas vezes humaniza tanto que dá ali o resto da comida, Verdade. né? Que dá alimentos que para cães e gatos... É bom que tu salientou isso. O animal não precisa comer restos de comida. Comida de panela não é benéfica, tá? O que tem sal, o que tem gordura, o animal tem que comer ração, tá? Tem petiscos nas pets, pode comprar esse tipo para dar um agradinho, mas comida de panela não tem que dar para o animal. A base alimentar dele é a ração. Não nem pode, pensar. não é nem pensar. Natália, muito obrigada pela presença. D'Alessandro, muito obrigada pela coisa fofa. Obrigada pela presença. A gente vai para o intervalo e já volta com mais TPM, não sai daí.